Olá pessoal, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a prova de redação da FUVEST. Logo a segunda fase acontecerá. Alguns dos estudantes a essa altura do campeonato já estão com um friozinho na barriga, já estão inquietos, tamanha a responsabilidade da prova. Então a gente vai dar algumas dicas para tranquilizá-los aí na medida do possível. A primeira questão é lembrar que uma avaliação numa prova de redação de vestibular, ela leva em conta sempre leitura e escrita. É por meio do texto que a banca vai avaliar qual é a profundidade da leitura dos estudantes, como é que se dá essa leitura, quais as conexões que o estudante consegue fazer com as diversas áreas de conhecimento com base naqueles textos que foram fornecidos na prova e como é que ele leva esse conhecimento todo para o próprio texto. Então lembrar que a prova avalia sempre leitura e escrita é o primeiro passo, afinal o texto é sempre forma e conteúdo. E a argumentação depende justamente dessas reflexões que começam, né, a partir daqueles textos chamados também de textos motivadores. Então esse é o primeiro elemento que o candidato não pode perder de vista. Segundo ponto é lembrar que as provas de redação da FUVEST, elas têm uma característica específica que difere esse vestibular de alguns outros por conta dos temas que são propostos para a discussão dos estudantes. E uma dessas características é o alto grau de abstração que há nas provas de redação da FUVEST. E é justamente isso que vai requerer do estudante que ele tenha esse hábito, que ele tenha esse costume de fazer reflexões mais intensas, justamente para ter uma argumentação mais bem fundamentada, uma argumentação mais sólida, que seja apresentada no seu texto com clareza. A nossa recomendação no momento da prova é que o estudante faça primeiro uma versão da redação, já que ele resolve na mesma prova a redação e as questões de português. Então faça primeiro a prova de redação, porque ele tem o tempo ali de namorar um pouquinho os textos de apoio, de fazer essa reflexão um pouquinho mais cuidada, faz a prévia do texto, deixa o texto ali descansando, resolve as questões de português, claro, sempre controlando muito tempo, isso é essencial, e depois ele retoma esse texto. E esse movimento permite que ele faça uma revisão do texto mais cuidada, já que houve um distanciamento enquanto o texto ficou ali descansando, e quando ele retoma esse texto, ele tem um outro olhar, um olhar renovado, e aí ele pode pegar ali alguns deslizezinhos, às vezes um acentozinho que ficou faltando, às vezes uma vírgula no lugar errado, e esse movimento permite essa construção ali de um momento de revisão do texto e o favorece sem dúvida alguma. Então, ter esse cuidado. É importante também que nessa reta final, como o tempo é curto para alguns, o tempo seja muito bem aproveitado. Muitos estudantes gastam esse tempo tentando adivinhar qual é o tema da prova. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Alguns chegam até mesmo a preparar um texto, contando com a possibilidade de algum tema estar ali, né, a hora que ele abre a prova. Mas o mais interessante é que esse tempo seja gasto, claro, com a prática do texto e, ao mesmo tempo, com as leituras, para formar o repertório. Então, ler jornais, ler revistas informativas é uma ótima maneira de enriquecer esse repertório e, por conta disso, ter na hora da prova uma facilidade maior de fazer o passeio ali entre as possibilidades de abordagem, entre o recorte temático e, a partir daí, ter um texto bem interessante que se distancia do lugar comum, né? Então, esse é um dos percursos que o estudante pode fazer nesse momento aí de reta final. E a última dica é que, com toda essa tecnologia que a gente tem, né, a FUVEST disponibiliza tanto as provas de redação antigas, quanto alguns dos melhores textos. Para cada ano, há no site da FUVEST cerca de 50, 60 textos dos melhores. E, sem dúvida alguma, essa é uma referência importante para o estudante, que pode acessar esses textos, fazer uma leitura e ter um parâmetro daquilo que a FUVEST considera, né, como alguns dos melhores textos.